10 coisas que você provavelmente não sabia sobre o Egito Antigo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica, e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre o Antigo Egito. Tenho certeza que você vai ficar chocado ao saber como os egípcios faziam, desde compartilhar comida com mortos a incesto. Mas antes de fazermos esta viagem da história egípcia, ajude a manter nosso canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações de cada vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. A terra dos faraós é famosa por suas enormes pirâmides, múmias enfaixadas e tesouros de ouro. Mas quanto você realmente sabe sobre o Antigo Egito? A Grande Pirâmide foi construída por escravos? Como funcionou a mumificação? Agora veremos os 10 fatos menos conhecidos. Eles não andavam de camelos. O camelo não era usado regularmente no Egito até o final da era dinástica. Em vez disso, os egípcios usavam jumentos como bestas de cargas e barcos como meio de transporte altamente conveniente. O rio Nilo fluía pelo centro de sua terra fértil, criando uma rodovia natural. A corrente ajudava quem precisava remar de sul a norte, enquanto o vento facilitava a vida de quem queria navegar na direção oposta. O rio estava ligado a assentamentos, pedreiras e canteiros de obras por canais. Enormes barcaças de madeira eram usadas para transportar grãos e pesados blocos de pedras. Barcos leves de papiro transportavam as pessoas para seus afazeres diários. Em todos os dias, bem acima do rio, acreditava-se que o deus do sol, Ra, navegava pelo céu em seu barco solar. Nem todo mundo foi mumificado. A múmia, um cadáver eviscerado, seco e enfaixado, tornou-se um artefato egípcio definidor. No entanto, a mumificação era um processo caro e demorado, reservado para os membros mais ricos da sociedade. A grande maioria dos mortos do Egito foi enterrada em covas simples no deserto. Então, por que a elite sentiu a necessidade de mumificar os seus mortos? Eles acreditavam que era possível viver novamente após a morte, mas apenas se o corpo mantivesse uma forma humana reconhecível. Ironicamente, isso poderia ter sido alcançado facilmente enterrando os mortos em contato direto com a areia quente e estéril do deserto. Uma dessecação natural teria ocorrido, mas a elite queria ser enterrada em caixões dentro de tumbas, e isso significava que seus cadáveres, não mais em contato direto com a areia, começaram a apodrecer. Os requisitos gêmeos de equipamentos funerário elaborado mais um corpo reconhecível levaram à ciência da mumificação artificial. Os vivos compartilhavam comida com os mortos. A tumba foi projetada como um lar eterno para o corpo mumificado e o espírito Ka, que vivia ao lado dela. Uma capela-tumba acessível permitia que as famílias, simpatizantes e sacerdotes visitassem o falecido e deixassem as oferendas regulares que o Ka exigia, enquanto uma câmara funerária escondida protegia a múmia de perigos. Na capela-tumba, comida e bebida eram oferecidas regularmente, tendo sido consumidos espiritualmente pelo Ka. Eles foram fisicamente consumidos pelos vivos. Durante as festas do Vale, um festival anual de morte e renovação, muitas famílias passaram a noite nas capelas-tumbas de seus ancestrais. As horas de escuridão foram passadas e bebendo e festejando à luz de tochas, enquanto os vivos celebravam seus reencontros com os mortos. Mulheres egípcias tinham direitos iguais aos homens. No Egito, homens e mulheres de status sociais equivalentes eram tratados como iguais aos olhos da lei. Isso significava que as mulheres podiam possuir, ganhar, comprar, vender e herdar propriedades. Eles poderiam viver desprotegidos por tutores do sexo masculino, e se viúvos ou divorciados, poderiam criar os seus próprios filhos. Elas poderiam levar casos perante os tribunais e ser punidos por eles, e eles deveriam substituir o marido ausente em questões de negócios. Esperava-se que todos no Egito Antigo se casassem, mas maridos e esposas sendo atribuídos a papéis complementares, mas opostos dentro do casamento. A esposa, a dona da casa, era responsável por todos os assuntos internos e domésticos. Ela criava os filhos e administrava a casa, enquanto o marido, o parceiro dominante no casamento, desempenhava o papel externo de assalariado.
os escribas raramente escreviam em hieroglifos. A escrita hieroglífica, um script que consiste em muitas centenas de imagens intrincadas, era bonita de se ver, mas demorada para criar, portanto foi reservado para os textos mais importantes, os escritos que decoram as paredes dos túmulos e do templo, e os textos que registram as realizações reais. Enquanto realizavam seus negócios diários, os escribas do Egito usavam rotineiramente o hierático, uma forma simplificada ou abreviada de escrita hieroglífica. No final do período dinástico, eles usaram o demótico, uma versão ainda mais simplificada do hierático. Todos os três scripts foram usados para escrever a mesma língua egípcia antiga. Pouco dos antigos seriam capazes de ler hieroglifos hieráticos. Estima-se que não mais do que 10%, talvez consideravelmente menos, da população era alfabetizada. O rei do Egito poderia ser uma mulher. Idealmente, o rei do Egito seria filho do rei anterior, mas isso nem sempre era possível, e a cerimônia de coroação tinha o poder de converter o candidato mais improvável em um rei inexpugnável. Em pelo menos 3 ocasiões, as mulheres assumiram o trono, governando por seus próprios direitos como reis mulheres e usando titularidade total do rei. A mais bem-sucedida dessas governantes, Hatshepsut, governou o Egito por mais de 20 anos prósperos. No idioma inglês, onde rei é específico de gênero, podemos classificar Sobeknefru, Hatshepsut e Tausret como rainhas reinantes. Em egípcio, entretanto, a frase que convencionalmente traduzimos como rainha significa literalmente esposa do rei e é totalmente inadequada para essas mulheres. Poucos homens egípcios se casaram com suas irmãs. Alguns dos reis do Egito se casaram com suas irmãs e meias-irmãs. Esses casamentos incestuosos garantiam que a rainha fosse treinada em seus deveres desde o nascimento e que ela permanecesse inteiramente leal ao marido e aos filhos. Eles forneceram maridos adequados para princesas que de outra forma poderiam permanecer solteiras, ao mesmo tempo que restringiram o número de candidatos em potencial ao trono. Eles até forneciam um vínculo com seus deuses, vários dos quais, como Ísis e Osíris, desfrutavam de uniões incestuosas. No entanto, os casamentos entre irmão e irmã nunca foram obrigatórios. Em algumas das rainhas mais prominentes do Egito, incluindo Nefertiti, eram de nascimento não real. Os casamentos incestuosos não eram comuns fora da família real, até o final da era dinástica. A terminologia de realeza egípcia restrita pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha sendo os únicos termos usados, e a tendência de aplicar essas palavras vagamente para que irmã, entre aspas, pudessem com igual validade descrever uma irmã real, uma esposa ou um amante, levou a muita confusão sobre este assunto. Nem todos os faraós construíram pirâmides. Quase todos os faraós do Império Antigo, de 2686 a 2125 a.C., e do Império do Meio, de 2055 a 1650 a.C., construíram tumbas em pirâmides nos desertos do norte do Egito. Esses monumentos altamente conspícuos ligavam os reis ao deus do sol Ra, enquanto reproduziam o monte da criação que emergiu das águas do caos no início dos tempos. Mas no início do Novo Império, cerca de 1550 anos antes de Cristo, a construção de pirâmides estava fora de moda. Reis agora construiriam 2 monumentos funerários totalmente separados. Suas múmias seriam enterradas em tumbas cortadas na rocha escondida no Vale dos Reis, na margem oeste do Nilo, na cidade de Tebas, ao sul, enquanto o templo memorial altamente visível situado na fronteira entre as terras cultivadas, Casa dos Vivos, e o deserto estéril, Lar dos Mortos, serviria como foco do culto mortuário real. Após o colapso do Novo Reino, os reis subsequentes foram enterrados em tumbas no norte do Egito. Alguns de seus sepultamentos nunca foram descobertos. A Grande Pirâmide não foi construída por escravos. O historiador clássico Heródoto acreditava que a Grande Pirâmide havia sido construída por 10.000 escravos. Sua imagem de homens, mulheres e crianças trabalhando desesperadamente nas mais duras condições provou ser notavelmente popular entre os produtores de filmes modernos. No entanto, está errado. Evidências arqueológicas indicam que a Grande Pirâmide foi de fato construída de uma força de trabalho de 5.000 funcionários assalariados
assalariados e até 20 mil trabalhadores temporários. Esses trabalhadores eram homens livres, convocados pelo sistema Corvius de serviço nacional para cumprir um turno de 3 ou 4 meses no canteiro de obras antes de voltar para casa. Eles foram alojados em um acampamento temporário perto da pirâmide, onde receberam pagamentos em forma de comida, bebida, atendimento médico e, para os que morreram em serviço, sepultamento no cemitério próximo. Cleópatra pode não ter sido bonita. Cleópatra VI, última rainha do Egito, conquistou os corações de Júlio César e Marco Antônio, dois dos homens mais importantes de Roma. Certamente, então, ela deve ter sido uma beleza notável. Suas moedas sugerem que provavelmente não foi esse o caso. Todos mostram-na de perfil com nariz proeminente, queixo pronunciado e olhos fundos. Claro, as moedas de Cleópatra refletem as habilidades de seus fabricantes, e é inteiramente possível que a rainha não quisesse parecer muito feminina nas fichas que representavam sua soberania dentro e fora do Egito. Infelizmente, não temos nenhuma descrição de testemunha ocular da rainha. No entanto, o historiador clássico Plutarco, que nunca conheceu Cleópatra, diz que seu encanto estava em seu comportamento e em sua bela voz. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Se já conhecia esses fatos a respeito do Egito, qual foi o fato que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Não esqueça de ajudar nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.